Olá, queridos irmãos, vamos lá no nosso estudo hoje. Eu quero falar sobre a primeira sessão espírita na Terra, na humanidade. Tudo começa aqui, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, que diz assim o texto, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Aqui nós temos que ver que a serpente era o quê? Um animal astuto e um animal selvagem que o Senhor tinha feito. Só que Satanás, ele é um espírito. Quando você vai ler aqui esse texto aqui, apenas esse texto aqui, e ela perguntou à mulher, veja que aqui já tinha ocorrido uma sessão muito forte demoníaca. Por quê? Porque Satanás, ele incorporou nessa serpente, nesse animal. Para ela começar o diálogo com a mulher, você vê que foi uma coisa sobrenatural. O próprio diabo, o espírito dele, que é o espírito de demônio, Beelzebul, entrou nesse animal, que era astuto e selvagem, e passou a conversar com Eva. É interessante que quando a gente vai ler aqui, ele conhece o que Deus tinha conversado com o casal. Ele diz assim, Satã: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então ele estava a par de tudo. Então aqui a gente vê a primeira sessão espírita. A serpente, ela foi o instrumento para Satanás entrar e conversar com a mulher. Então a gente vê que existe sim o mundo das trevas, existe sim a invocação dos espíritos e existe sim esse poder limitado, mas que é um poder que faz mal para a humanidade. E até hoje muitas pessoas vão aos terreiros, vão ao centro espírita invocar muitas das vezes os seus entes queridos mortos, e a gente vê que essas coisas aconteceu no Éden. Então todas as pessoas que procuram essa sessão espírita, ela não está realmente fazendo a vontade de Deus, mas sim buscando o mundo sobrenatural, mas o mundo sobrenatural das trevas, não da luz. A serpente disse à mulher no versículo 4: Certamente não morrerão, ao contrário da ordem de Deus que disse que se eles tocassem no fruto, se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Procure buscar as coisas do Espírito Santo de Deus, as coisas que o Senhor deixou nessa terra, que é luz, e a sua palavra, ela nos deixa bem claro que esse mundo de trevas, esse mundo de invocar os espíritos acontece. Aqui em 1 Samuel também, 1 Samuel 28, versículo 7, aqui Saul ele está desesperado. O Espírito Santo do Senhor não fazia mais parte da sua vida. E Saul desesperado porque o profeta Samuel já havia morrido, já estava morto. E o Espírito Santo do Senhor não estava mais com ele, porque o Senhor, na antiga aliança, ele não dava o seu Espírito Santo para todos, mas somente para um grande propósito, para as pessoas que estavam ali para fazer a sua função, a sua vontade. Então aqui Saul ele vai procurar. E ele tinha mandado matar os médios, ele tinha mandado matar todas essas pessoas que faziam bruxaria, mas naquele momento desesperador da sua vida, ele mandou chamar e consultar os espíritos imundos. Então diz o texto aqui: Então Saul e seus auxiliares. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher, veja, que invoca os espíritos, para que eu a consulte. Veja o desespero desse homem. Um homem que outra hora
era consultado pelo profeta, que o profeta representava a voz de Deus na terra, e agora sem Samuel, sem o Espírito Santo, ele vai atrás daquelas pessoas que não era para ele ir. Então é muito perigoso, meus irmãos, a gente correr atrás das pessoas que realmente não vão falar de Deus para conosco. Amém? Veja que para que eu a consulte, né? E eles disseram: olha, existe uma em Edom, então vão buscar ela para mim. Ele se disfarçou, aqui no versículo diz que ele se disfarçou, né? Quando ele chegou lá, a mulher não reconheceu ele. A mulher diz aqui no versículo 9 que ele tinha mandado fazer com todos os médios espíritos. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe que Saul, né, ele eliminou os médios e os espíritas da terra de Israel. E só que ela não pensava que era o rei que estava ali em desespero, sem a direção de Deus, que foi ali consultar a ela. E ele falou assim, Saul jurou pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, usando o nome de Deus em vão, que você não será punida por isso. E ela disse assim, no 11, quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. E na verdade não é Samuel, é espírito de demônio invocado pelos médiuns e por essas pessoas que fazem sacrifício a Satanás e a demônio. Então, meus amados irmãos, quando vocês estiverem em situação difícil na sua vida, procure a igreja. Procure uma igreja séria, onde há realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus ali para te dar a direção. Mas não vá procurar as trevas, não vá procurar os espíritos imundos, os médios, que está aí no candomblé, está aí na feitiçaria, está aí na macumbaria, está aí nos centros espíritas. As pessoas muitas das vezes elas ficam perdidas em suas vidas porque não conhecem a verdade. É aqui quando Jesus vai visitar essa região aqui dos Gadarenos, a gente vê que isso é tão forte que começa lá no Éden, que Satanás ele entra na serpente para falar com Eva, e a gente viu que na vida de Saul ele foi ali atrás dos demônios, ele foi ali para consultar os médios, não a Deus. A gente vê que existe sim para satisfazer a vontade da pessoa. É por isso que muitas pessoas vão aí no terreiro fazer maldição para outras pessoas, para outras famílias, despacho. Por quê? Porque existe sim esse mundo de trevas e a gente tem que ser muito forte e procurar realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus para nos guiar no momento difícil da nossa vida espiritual. Então, quando Jesus chega nessa região aqui em Marcos 5, do 6 em diante, quando ele viu Jesus, aqui é o Gadareno, mas na verdade era uma legião de demônios que estava incorporada na vida desse homem. Esse homem não tinha mais vida, ele vivia no sepulcro, no cemitério, abandonou os seus amigos, a sua família, estava oprimido por Satanás. Então, quando ele viu Jesus, não era ele, mas sim o próprio diabo correu e prostrou-se diante dele. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. O Senhor aqui vai humilhar os demônios. O Senhor aqui vai dizer que Ele é o poder maior nessa terra. E gritou em alta voz, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus nessa terra. E gritou em alta voz, que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormente. O próprio diabo falando com o Filho do Homem. Os espíritos de demônio que estão aí espalhados nas florestas, estão aqui na parte aqui da terra, também algumas partes das regiões celestiais que eles habitam, mas muitos estão aqui nessa terra, que são os demônios, são os agentes de Satanás nessa terra, pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. E Jesus lhe perguntou, olha aqui, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E ele vai pedir para o Senhor, e o Senhor não expulse daquela região, e o Senhor não tire eles dali, daquele lugar onde eles estão destruindo a vida das pessoas, que são os principados, a potestade. Elas ficam ali naquele lugar, naquela região, aí fazendo maldade para a vida das pessoas.
E no versículo 10, implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Por quê? Porque eles queriam praticar as coisas que eles estavam fazendo de mal na vida das pessoas. E uma grande manada de porcos, estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Veja que isso é bíblico. A gente volta aqui para Gênesis e vê que o que aconteceu com a serpente foi a mesma coisa que aconteceu na vida do gadareno. O demônio, o próprio Satã, ele entrou na serpente para falar com Eva. E aqui na vida de gadareno foi os agentes de Satanás, a legião de Satanás, que estava num só corpo para oprimir aquele homem. Então, amados irmãos, o reino das trevas é verdadeiro, amém? E no versículo 13, e lhes deu permissão o Senhor, e os espíritos do mundo saíram e entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Então, tudo que acontece nessa terra aqui é permissão do Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui em Apocalipse 12:9 confirma o que nós lemos aqui no Éden sobre a serpente. Amém? Aqui em Apocalipse 12:9 diz assim: o grande dragão fora lançado fora. Lançado da onde? Na rebelião, no céu, no mundo cósmico, quando ele foi expulso de lá. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então esse poder está aqui, sim, que é o poder das trevas, o poder que está destruindo aí a vida de muitas pessoas que têm procurado, os demônios têm procurado o mundo aí, os médios, os espíritos, os falsos profetas, para que essas pessoas venham falar algo que elas queiram ouvir. Eu te aconselho, você quer uma palavra forte, venha buscar a presença do Senhor, venha buscar a direção do Senhor, venha buscar estar debaixo da poderosa mão do Senhor, porque o nosso Deus, ele é luz, ele é o nosso Salvador. Então não vá por esse caminho das trevas, mas sim para o caminho da luz. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é a verdade, ele está aqui para te abençoar, ele está aqui para te guardar, ele está aqui para mudar a tua vida e a tua história, mas abre o teu coração ao Senhor, abre o teu coração ao Senhor, para que você não venha ser enganado pelo poder das trevas, amém? Porque aqui no versículo 7 de Gênesis 3, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se da sua vergonha, do seu pecado, da desobediência ao nosso Deus. Amém? E no versículo 9 o Senhor pergunta para ele, mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Perdeu-se aquela intimidade. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Veja que o pecado causou na vida do ser humano: medo, vergonha, desespero, E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu e eu comi. Veja que além do medo, da vergonha, agora Adão vai mentir e jogar a culpa na sua mulher, na sua companheira, que Deus fez com amor da sua costela. Amém? E o Senhor perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja que a gente realmente nunca quer reconhecer os nossos erros. Adão jogou a culpa para Eva e Eva jogou a culpa para Satanás e Satanás ficou rindo da cara deles. Então não é isso que Deus quer para a nossa vida. Vamos nos fortalecer no Senhor, vamos cuidar da nossa vida espiritual para que o Senhor venha fazer grandes coisas, amém? Grandes coisas na nossa vida. Aqui no versículo 19, Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você
e como teve misericórdia de você. Por quê? Porque o gadareno queria ir embora dali daquela região, queria ir com os discípulos de Jesus. O Senhor falou assim: olha, já que eu expulsei os demônios da tua vida, já que eu te dei vida nova, não fique aqui, glorifique aqui o meu nome, seja uma testemunha fiel do meu poder, do meu evangelho, para a edificação da minha igreja e da tua vida, da tua família. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Espero que você tenha entendido o mundo das trevas, espero que você tenha entendido que existe sim essas sessões, ou está aí no mundo do espiritismo, do candomblé, da macumbaria, dos médios, que estão ganhando muito dinheiro. Aí a gente viu tempos atrás João de Deus que foi preso porque vinha gente até aí de fora do país, vim consultar ele ali no estado ali de Goiás, daquela região ali, e muitas pessoas ali, ele só falava o que as pessoas queriam ouvir, mas ele foi envergonhado porque Deus não deixa ninguém enganado. Então, meus amados irmãos, procure as igrejas, uma igreja séria, onde tem um pastor sério que ensine a palavra, que vai te aconselhar, que vai orar por você, para que você venha ter vida e vida com abundância na presença do nosso Deus. Não consulte os espíritos imundos, mas sim consulte a Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade, que está aqui nessa terra, que é o nosso parceiro. Deus não deixou a sua igreja órfã, não. Ele deixou a sua igreja com poder, e esse poder está aqui na terra. Ele diz no Evangelho de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não precisa intermediários, não precisamos de demônios, não precisamos de falsos profetas, não precisamos de médios, não precisamos de nada disso, só precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Salvador, Jesus, é o nosso Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? Fique com Deus, um grande abraço, compartilhe esse vídeo, dê like para que essa palavra venha chegar em muitos corações, que eu quero fazer uma breve oração nesse momento para fechar esse vídeo, que o Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, venha nesse momento repreender todo o mal contra a tua vida, todos os demônios, todos os principados, contra as famílias dessa terra, contra as pessoas de bem e contra aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento da verdade, mas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, eu repreendo todo o mal e que você venha buscar sempre a presença do Senhor. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Escatologia Pura, como sempre. Tchau, bye, fui!